Hoje no videocast da Bonita de Pele, a gente vai falar um pouco dos bastidores e da história de uma marca de skincare que é muito amada e querida e eu conheço desde que nasceu. Eu aposto que aí na sua rotina tem algum produto dessa marca que é brasileira, é de dermocosméticos, viralizou no começo da pandemia, teve uma fila de espera gigantesca e hoje conta com uma legião de fãs pelo Brasil e até fora do Brasil. Para contar tudo sobre a Creamy, eu recebo o Dr. Luiz Romancini, que é dermatologista e um dos fundadores da marca. Bem-vindo, Luiz! Obrigado! Finalmente! Hoje vamos falar, o assunto que a gente mais ama, que é papo de CDF da beleza. Tudo sobre skincare, tudo sobre as novidades da Creamy. E aí, para começar, eu queria te perguntar como que foi abrir uma marca tão bombada? Você imaginava que isso ia acontecer? Não, lá atrás não, né? Que ia ser tão bombada assim, é sempre um sonho no começo, né? Mas que fosse se realizar tão rápido, não era, acho que ninguém esperava, né? Até mais, eu acho, né? Realizou até mais do que você achava, né? A gente brinca, né? Que a marca se tornou muito maior que a gente, né? Acho que é um sonho que muita gente veio, né? Pra somar. Muita gratidão, a gente tem encontrado muita gente boa no caminho. A gente que acreditou, né? No mesmo sonho que a gente tinha lá no início da marca e que ajudou a gente a construir isso e continua ajudando até hoje. Então, a história da Creamy também é uma história muito sobre pessoas, né? Sobre muita gente boa que a gente encontrou no caminho que ajudou a gente a construir o que a gente está construindo hoje. E como que começou a Creamy? Foi em 2018 que vocês começaram a fazer? A gente lançou em 2019, né? Então, mas o embrião aí já tinha começado um pouquinho antes, né? Eu tinha acompanhado ali a Skelt nascer ali junto com o Gabriel. E era uma época ali que eu tava trabalhando como dermatologista, tava no consultório. Então, era uma época que eu tava estudando muito formulação, estudando muito ingredientes e trabalhando muito com isso também, né? E isso foi na mesma época que a Skelt ali tava nascendo, tava crescendo, tava tomando força também. Que já foi ali 2017, 2018… E ao mesmo tempo a gente via, né? A gente viajava muito, via muitas marcas nascendo lá fora e eu acabava, né, julgando e criticando ou elogiando algumas fórmulas que a gente via lá fora, né? Tinha muitas fórmulas legais, muitas fórmulas boas. Outras que às vezes não faziam tanto sentido, que eram muitas marcas novas de skincare que acabam, né, lançando muitos produtos. A gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê o mercado, assim, de novas marcas, né, semanalmente. E isso até, de certa forma, surgiu como uma inspiração, né? Como a gente via dermocosméticos aqui mais inacessíveis, que eu trabalhava até com um público que não conseguia o acesso, mesmo estudando a fundo as formulações e vendo o que fazia sentido dentro dos produtos, para estar conseguindo trazer um skincare, um dermocosmético mais acessível para todo mundo. Porque eu via que não é por falta de bons produtos, né, que o brasileiro não tem cuidado com a pele. Era por uma falta de acesso, que hoje já tem-se uma cultura muito mais forte, né, do cuidado. Mas isso a gente está falando de 5 anos para cá, que o comportamento mudou muito. A pandemia acelerou muito essa busca do wellness, do bem-estar e do autocuidado, aumentou muito, né? Principalmente de 2020 para cá. Mas era algo muito mais inacessível. A gente falando de 5, 10 anos atrás, na época que eu estava no consultório principalmente, a gente via o império de grandes marcas muito mais caras, né? Então era um universo mais distante do público como ele é hoje. Então eram duas coisas, a vontade de fazer o produto mais acessível e a vontade de trazer os ativos que você estava ali indicando para as pessoas no consultório e viajando e vendo produtos incríveis. Talvez isso aqui no mercado brasileiro. Tá faltando. Começou assim, né? Isso, começou. E aí, você e o Gabriel. O Gabriel, eu já até entrevistei ele aqui, lá no comecinho do podcast da Bonita em áudio. Então ouçam, tá nas todas as plataformas de streaming. Contando a história da Skelt, né? Porque o Gabriel fundou a Skelt, que é uma marca também genial, explodiu. Todas somos viciadas em Skelt Forever, né? Porque daí você vai pra praia ali, quando você quer dar aquela bronzeada, né? Uma maquiada nas pernas, não tem igual. Então já tava ali bombando a Skelt. Eu lembro que o começo da Skelt tinha uma estratégia, assim, né, de divulgação dos produtos que a gente via o tempo inteiro na internet, que depois foi muito copiado por outras marcas também. Mas aí, qual que foi o momento, assim, dessa loucura de… Putz, tem uma marca aqui nascendo de muito sucesso, mas dá pra fazer outra?
Eu acho que veio muito do momento, né, que estávamos nós três, eu, Gabriel, o Henrique, tava todo mundo, acabamos nos envolvendo ali e vendo a Scout acontecer. E eu acho que isso despertou em todo mundo ali uma vontade de fazer algo a mais, que não cabia dentro de Scout, que talvez unisse também ali o meu know-how com ingredientes, com formulações, como eu já vinha estudando há algum tempo, né, e testando também. E com o know-how ali do Gabriel, tá fazendo a marca acontecer no online, né? E o Henrique, que é o irmão mais novo do Gabriel, veio aí pra somar toda a operação de logística, de suporte, de TI, tudo que a gente tem que ter por trás de uma marca, né? Não, tem muita coisa por trás de uma marca, muita coisa por trás de uma marca, né? você sabe, né? Então, nós três ali, foi uma época que decidimos, né? Por optar 100% do nosso tempo a marca, né? Eu não mais com consultório, o Gabriel não mais com faculdade, o Henrique não mais com… terminou, né? Formou-se em Direito, mas não seguiu carreira. Todo mundo optou por dedicarmos aí todo o nosso foco, nossa energia para a marca. É muito bom a história do Gabriel, né? Que ele teve a ideia da Scout na faculdade de engenharia, né? E aí, só apenas um sucesso. E aí, então, você também estava ali no consultório, estava tendo seu sucesso no consultório, mas… agora quero fazer produto. E eu lembro quando… a primeira vez que escreveram pra gente, em 2019. Eu tinha começado a fazer a Bonita de Pele em que ano que foi? De 2018. Aí eu lembro que escreveram, olha, tem essa marca nova. A ideia dela é que vai ser uma marca acessível. A ideia é que ela vai falar de ingredientes. Era o momento auge, que a internet estava começando a falar dos ativos, dos ingredientes. A gente estava aprendendo o que era o quê. Todo mundo junto, menos a Joyce Kitamura, que ela já sabia tudo. Já sabia tudo. Né? Que a Joyce, assim, é a crânio. Mas, assim, tava todo mundo, assim… ai, olha, o ácido hialurônico é isso, o ácido glicólico é isso. E daí, nasceram o glicólico e o mandélico, o azulzinho, rosinha. E aí, foi uma explosão. E aí veio a primeira grande história da Creamy, que foi a pandemia. E as pessoas… E também foi o começo, assim, eu acho, uma mudança na influência de beleza. Que foi quando a influenciadora começou a ter um peso menor do que a pessoa real, né? Que são as pessoas que vão lá na internet e falam assim, olha aqui, isso aqui mudou minha pele. Que daí… foi o que desenrolou e virou o TikTok. Porque hoje, no nosso trabalho, a coisa que mais vale é uma pessoa ir lá no TikTok e contar o que realmente aconteceu, né? Isso normalmente é o que o pessoal mais valoriza, né? Não, e é o que influencia. Eu, que trabalho com beleza 24 horas, compro o que eu vi uma menina de 18 anos falando no TikTok. Eu falo, nossa, é muito bom, de tudo, de cabelo, de maquiagem, de skincare. E por causa disso, as pessoas começaram a comprar Creamy. E aí, no começo de 2020, começaram a fazer as resenhas. Olha aqui o que aconteceu. Nossa, eu lembro o mandélico, as pessoas com acne mostrando a diferença da pele e uniformizando o tom da pele. E tudo fechou. Inclusive as fábricas, inclusive os portos, porque daí a embalagem vem de um lugar, daí o ativo vem de não sei onde. E aí a Creamy teve uma lista de espera para os produtos de 100 mil nomes. Como foi esse momento louco que as pessoas atacavam vocês na internet, falavam que era mentira que tinha esgotado o produto. As pessoas estavam loucas. Por isso. A gente passou por isso. Era uma época também que a gente estava muito… existia uma criação de conteúdo em torno de skincare muito grande, né? Existiam marcas novas ali, existiam… micro-influenciadoras novas também, e existia um consumo e uma produção de conteúdo muito grande em torno de skincare. E o Creamy veio muito nesse momento, né? Isso acabou gerando, lógico, muitos questionamentos ali de por que não repõe e tal, mas estava tudo escasso na época, né? A gente sofreu com falta de suprimentos básicos aí, principalmente na questão de matéria-prima. Toda a cadeia produtiva sofre, né? O atraso de entrega, o atraso logístico. Mas foi surpreso, assim, por ver a força da marca. Eu acho que acabou criando um FOMO também nas pessoas. A marca tinha 6 meses e as pessoas estavam assim… eu preciso desse mandélico, desse glicólico, né? Foi muito, muito isso. Aí quando voltava era uma loucura, porque no início a gente avisava que ia ter reposição, mas ao mesmo tempo sobrecarregava o site, e aí acabava não dando conta.
Daí já acabava de novo. E acabava de novo, então a gente tinha que repor os estoques, não avisar ninguém, deixar as pessoas que estavam trafegando o site ver que tinha, comprar, para não dar aqueles picos de compra, porque a gente precisa de uma certa estabilidade ali ao longo do mês num comércio, né? É um e-commerce, que é um comércio como outro qualquer, com uma certa linearidade de pedidos dia, né? A gente não pode ficar oscilando ali ao longo do mês, porque a gente precisa ter o mínimo de preparo. Então foi um ano aí de grande aprendizado, de grande resiliência aí para estar administrando estratégias para como tá repondo o produto ao longo do ano, que a gente não sabia também quando que ia vir a próxima reposição, se a gente ia ter mais um mês ou mais um ano de lockdown ou não, né? Quando que isso ia normalizar. Então, principalmente ao longo de 2020, foi uma grande interrogação para todo mundo, né? Foi uma loucura. Lembra? A gente ia no supermercado, lavava banana, né? Eram umas coisas… Parece que a gente não viveu isso agora que passou, né? Nossa, mas era… Não sabia se podia ir num laboratório no começo, né? Era tudo assim… Você recebia as coisas, não podia… Ainda não sabia se podia ir de máscara, qual máscara. Até a gente entender o que estava acontecendo e todo mundo, né? A ciência, a OMS… E aí começou assim, menina, bombando, entendeu? Foi assim… 6 meses de marca, 100 mil nomes lá. O problema dos sonhos de todas as marcas, né? Tem muita gente querendo. E tem até que dar uma disfarçada quando coloca o produto no site. Tipo, abafa, que senão eles compram muito. Você tinha noção que ia bombar tanto, assim? Não. Ou foi nesse momento que você falou… acho que eu fiz uma coisa… legal. E deu certo, né? E principalmente porque o que as pessoas mais elogiavam dos produtos realmente era o resultado. Então, foi quando a gente falou, putz, a gente conseguiu chegar no que a gente queria. Né? Um produto que as pessoas conseguissem comprar, que quisessem comprar, pudessem comprar de novo, né? E isso gerasse um resultado ali positivo. Então, acho que foi o grande… Aí quando a gente viu que realmente o produto e a marca tava no caminho ali de cumprir seu propósito. E assim, nossa, eu formulei um produto bom, mas não sabia que era tão bom, gente. Parabéns, né? Vamos fazer mais. Ou que tanta gente precisava dele também, né? Tipo, cara, acho que as pessoas nem sonhavam, né? E também foi a primeira vez que a gente ouviu falar mais de mandélico, porque a gente tava aprendendo esses ativos, né, Luiz? E ele não existia, né, em nenhum cosmético até então no Brasil. Ele existia aqui para comércio magistral, né, para farmácia de manipulação, que foi onde eu aprendi a usar muitas coisas e muitas combinações, na época que eu estava em consultório. Então, foi uma grande escola para mim. Tá estudando, né, fazendo cursos mais voltados para formulações em si, coisas que a gente, além do que a gente aprende na faculdade de medicina. Então, realmente está entendendo o comportamento de cada ingrediente ali dentro de um cosmético, uma formulação, a diferença entre uma emulsão, um creme, por que cada ingrediente tem que estar numa formulação específica para ele funcionar. Uma coisa muito mais química, né? Então, acabei indo muito, muito, muito por esse caminho, né? Principalmente no início da marca, focando realmente nos produtos ali que entregassem bastante resultado. E você, no começo, sentiu falta de consultório? Senti. E até foi muita coisa que até hoje, né? Ainda gera um certo saudosismo, mas é uma escolha que a gente faz, né? Muita gente me pergunta, às vezes, você não sente falta de atender em consultório? Sim, porém o atender em consultório é uma fração mínima de você ter um consultório, né? Assim como você ter uma marca também envolve outros fatores, outras pessoas envolvidas. Você ter um consultório hoje ou um negócio como outro qualquer, né? Pro qual eu não ia conseguir dedicar ali 100% do tempo como deveria ser. Porque o dermatologista também virou um empresário hoje, né? Com as clínicas, os procedimentos, as 1000 coisas. Também, assim, é toda uma gestão que tem que fazer por trás. Tem a parte médico, mas também tem uma parte que eu vejo, assim, muita gente que é um empresário da beleza. A produção, né? De conteúdo, né? Que tem que fazer também, hoje em dia, né? Então, olha, falou de pele, tem que estar nas redes. Tem que estar nas redes. E aí, precisa realmente focar… Porque ter uma marca não é fácil, né? E é ralação. E eu acho que muita gente nem imagina, né? Porque demora para desenvolver o produto, demora para escolher a embalagem. Tem, sei lá, quantas 1000 pessoas envolvidas nisso. Você falou da operação, e daí sai o produto de não sei onde, vai, que não sei o quê. E qual que é a diferença hoje, você vendo, assim, de ter uma marca e de ter uma marca de sucesso? Porque as pessoas olham e falam, tá bom, então vou lá fazer uma marca, vou botar num potinho e vou fazer umas fotos bonitas. Não, mas
Quando que você viu que você falou assim, essa marca é maior que a gente? Teve um momento? Eu acho que esse momento vem se construindo, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente se dá conta disso a cada dia, tem uma parte nossa que às vezes pensa que não acredita ainda um pouco, né? Que fica, meu Deus, será que isso realmente está acontecendo, né? Então a gente fica, acho que dia a dia é um processo ali de amadurecimento para todo mundo, né? Todo mundo, quando a gente começou, éramos, né, profissionalmente muito jovens ali, principalmente no ramo de empresas, né? Foi a primeira empresa que nós três abrimos. E a partir do momento que, como você falou, putz, deu muito certo, 100 mil pessoas esperando o produto, né? As pessoas, né, exigindo ali pelo produto. E hoje a gente, numa marca aí que está vendendo não só no online, como era a proposta no início, mas a gente está ali com lojas próprias, canal de farmácia. Então, hoje a gente faz um lançamento em todos os canais. Então, hoje, a responsabilidade que a gente tem, a gente criou uma marca que já iniciou com produtos muito voltados a tratamento, com antes e depois muito impactantes. E é o que o público espera dos nossos produtos, né? Resultado, entrega. Então, nós estamos constantemente nos desafiando porque nós temos que lançar produtos melhores do que os produtos que nós mesmos já lançamos. Nós já considero que nós já iniciamos a régua dos nossos produtos para cima, né? Entregando tratamento, entregando resultado. E hoje é muito legal porque é o que mantém a gente ali dia a dia pesquisando, né? O desafio ali, o desafio, né, de você ter e também a responsabilidade de você estar criando já um produto que é um produto que já é para um público que já existe, né? Público da Creamy. Então eu não posso criar um produto que essas pessoas não vão gostar. Porque já existe esse público. São os Creamy Lovers. São os Creamy Lovers. Então, e eles são mesmo lovers, né? Que eles estão assim, qual é um público próximo? Exigente, com certeza. E tem que ser. Então, isso gera, né, pra gente uma atenção positiva ali de estar criando produtos cada vez melhores. E como você falou, isso às vezes impacta até no tempo que a gente tem aí pra lançar alguma coisa. Pra chegar na fórmula, Pra chegar numa fórmula. Ô Luiz, e uma coisa que eu sempre penso da Creamy é que vocês nunca são óbvios nos lançamentos, né? Vocês sempre foram assim, o ativo que ninguém tá falando, agora eu vou fazer esse ativo com esse ativo, agora eu vou fazer um produto de cabelo, agora eu vou fazer um perfume, né? Porque isso vem da onde? É uma vontade de vocês de colocar essa régua lá e falar, não, vamos fazer uma coisa muito diferente, ou também vem do público? Vocês estão vendo o que as Creamy Lovers e os Creamy Lovers estão querendo? Esse trabalho de desenvolver os próximos produtos, ele vem da onde? Eu acho, Jana, que vem muito do nosso propósito de marca que a gente tem, né? Que a gente brinca que a gente quer ter um Creamy na casa de cada brasileiro. E para isso a gente quer compor categorias novas ali que a gente não tá. A gente já tá muito bem firmado em tratamento, em algumas subcategorias de skincare, por exemplo. Mas como eu falei, a marca ela se tornou maior, o público exige. E a gente também quer os nossos produtos em outras etapas ali da rotina da pessoa, né? Para outros, né? Que o cosmético saia do rosto ali e vá para outras categorias, né? Vá para o corpo também. A gente já lançou um hidratante corporal. Então, acho que me vem, né, com essa proposta de trazer o melhor produto, de trazer inovação mais acessível, mas a gente tem esse compromisso também de estar preenchendo ali a maior parte das etapas de rotinas ali dos nossos Creamy Lovers. É tipo o Gugu na minha casa, né? Em qualquer cômodo que você entrar, vai falar, acha um Creamy. Daí pega um bastão ali, com FPS, com cor. Daí agora pega um hidratante. E os produtos de cabelo? A gente vai aumentar a linha? Como vai ser? Quando eu peguei o stick multifuncional, eu falei, cara, isso aqui tá muito bom de maquiagem, né? Ele tem o FPS, mas a pele fica perfeitinha. E aí, vocês fizeram também o gloss com a The Coffee, que fica belíssimo. Falei, peraí, mas assim, pra ter um pouco mais de maquiagem aqui, não tá faltando muito, né? E também, quando a gente foi pro hair care, o que tá faltando, assim? Você quer ir indo pra onde? Eu acho que temos aí bastante coisa a explorar, né? No próprio hair care, a gente tem ali a gente tem uma categoria de tratamento ali que vai desde shampoo, tônico, condicionador para diferentes tipos de cabelo, para diferentes tipos de scalp, que não lançou ainda, né? Que existem aí para desenvolver. Que existem para serem desenvolvidos e lançados dentro de uma marca, né? Dentro da Creamy. Então, eu acho que o universo ali do hair é um universo que estamos, né, entrando.
Já entramos com o primeiro produto, assim como a gente entrou com o primeiro produto para body também. Então a ideia é continuarmos esse movimento nessas categorias também, né? E uma maquiagenzinha? Na verdade, não era nem com o quesito de make que foram lançados, né? O The Coffee, ele foi uma brincadeira que a gente fez com as cores, né? Ai, mas é muito gostoso, o cheiro é muito bom. A gente até vai lançar agora a versão só tratamento dele, porque o produto tem uma proposta de tratamento também, que às vezes as pessoas não lembram também que não é só o cheiro e só a cor. Mas ele tem essa proposta de tratamento como anti-aging para a região dos lábios mesmo, né? Então, até para tirar um pouquinho desse… é uma maquiagem, algo com cor, ele vem, né, na sua exata versão, sem a cor e sem o aroma, justamente para tratamento labial mesmo. Mas é a mesma formulação. E o stick multifuncional, ele veio para ser um grande aliado aí da fotoproteção, né? Principalmente para quem tem melasma, mancha na pele, oferecer uma fotoproteção com cor, com função antioxidante que ele tem, né, por conta da vitamina E e da centela, ele consegue fazer até às vezes de quem ele tem centela. Então ele tem todo o benefício ali da função antioxidante do produto e da proteção UV e luz visível, né? Que é bem importante, principalmente o processo de clareamento de manchas. Então ele veio com essa proposta muito de ajudar no tratamento, de ajudar. E a versatilidade de você ter 19 cores para você ter alguma que atenda, isso é muito legal. 19 cores, já de primeira, né? 19 cores de primeira, É muito bom. E ele fez muito sucesso, né, o stick? As pessoas ficaram meio doidas, né? Tanto que eu acho até que a gente fez o vídeo, teve que esperar para subir o vídeo, não é? É sempre uma coisa assim, a Cream, vai lançar, mas daí grava, não, mas segura, porque acabou. Que não sei o quê. Ô Luiz, você viaja muito para pesquisar produto ainda? Ainda sim, pelo menos umas 2 vezes por ano aí tô indo. Onde você gosta de ir? Tem uma feira aqui anualmente em Paris, inclusive eu tô indo amanhã. Que, na verdade, eles revezam entre Paris e uma outra cidade. Ano passado foi em Paris, esse ano vai ser em Amsterdã, que é uma feira de inovação cosmética mesmo, que tem. Tem a Cosmoproof da Itália, que tem muita inovação em embalagem, na parte de supply. O Gabriel gosta bastante dessa feira. E as próprias viagens mesmo, que a gente faz mesmo de férias, a gente vai pra farmácia, vai pra Sephora, vai pra Ulta, vai pra Douglas, vai pra… Todos esses pontos turísticos hoje são esses, né? E então, eu acho que toda viagem acaba virando um pouco de pesquisa. A gente nunca descansa, né? A gente nunca descansa. Você sabe que eu consegui uma vez fazer uma viagem, depois que eu comecei a trabalhar com beleza, que eu me dei de presente não olhar nada. Eu falei, eu não vou olhar nada. E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque depois eu voltei tão humilhadinha. Falei, gente, eu não fui em nenhuma loja, nenhuma farmácia. Como assim? Então, não tem jeito. Tem que ter aquele dia, pelo menos quando você tá de férias, né? Tem. Uns 2 dias, né? Que dependendo de quem tá com a gente, a pessoa… fica mais irritada ou menos irritada. Né? Mas você fala assim, não, mas eu preciso olhar o que eu preciso testar, né? Mas tem uma estratégia, quando você viaja, você não leva nada. Eu faço isso. Aí você obriga a comprar tudo quando você chega. Eu faço isso. Essa é a maior safadeza de quem trabalha com beleza, né? Daí a pessoa que tá com você, no primeiro dia você usa as coisas da pessoa, né? A pessoa, como assim? Do segundo você já é obrigado. Eu já preciso comprar todos os passos de uma rotina, de make, de tudo. Porque eu tô testando, né? O meu trabalho. E você testa muita coisa? Testa muita coisa. Pra ver a formulação, textura… Resultado, textura, formulação, tudo. E às vezes é o dia testando muitas coisas. Até brinco, semana passada a gente tava acertando a textura de um hidratante. Falei, é bom que hidrate, porque eu já lavei o meu rosto umas 8 vezes por dia para testar. Fórmula A, B, C, D e E. E aí um pouquinho do nosso trabalho dos bastidores é isso, né? De ficar muito testando o protótipo. A gente testa na própria pele, leva para casa, testa na gente, testa no vizinho, na mãe, nas pessoas mais próximas ali, até dá para um grupo maior de pessoas ele realmente… né? Ir para um teste maior, mais robusto, mas a gente acaba testando na gente mesmo muita coisa, né? A maior parte das coisas. Acho que todas, na verdade. E aí, tô agora com uma novidade que você tá morando em São Paulo, porque a Cream é de Curitiba. Cream é Curitiba. Né? Mas a Cream vai mudar para São Paulo. Eu tenho mudando fé. aos poucos. Tá mudando aos poucos. E eu também preciso ir lá em Curitiba, na Cream, que eu não fui até hoje. Precisa. Né? Que toda vez que a gente se encontra… vamos. E eu nunca vou. E você já foi para Curitiba, que eu sei, e não foi, né, Cream? Eu preciso fazer essa tour em Curitiba. E…
Daí agora tem uma novidade que vocês têm uma fábrica aqui perto de São Paulo, que você vai todo dia para a fábrica. E isso também mudou muito, né? Esse desenvolvimento de produto. Mudou muito. A fábrica e laboratório próprio, né? Antes a gente trabalhava com fábricas terceirizadas. Os laboratórios de P&D também eram alguns laboratórios. A gente tinha um laboratório próprio em São Paulo, menor. E tínhamos laboratórios de apoio, que eram laboratórios maiores e que eram todos terceirizados. Hoje a gente centralizou a operação, né? Tanto de compra de insumo, controle de qualidade de água, né? A própria produção toda a gente está absorvendo na nossa fábrica própria. E, principalmente, a questão do desenvolvimento mais acelerado do laboratório, que a gente tem um P&D, então, full-time, dedicado para as marcas do grupo, né? Creamy, Skelt, Joy e Joy Lab. Então, nós temos hoje um laboratório que a gente fica full-time ali, esperando o próximo protótipo na porta, né? Não tem mais essa espera de alguns dias, algumas semanas entre uma formulação e outra. Então, é uma coisa muito mais rápida. A gente está finalizando agora, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, o nosso modelo de pele humana recombinada, né? Que a gente faz a cultura de pele. Então, é pego células tronco, cirurgia plástica, cultivada em laboratório e feito, né, impressora 3D, uma pele. Não é artificial porque ela é uma cultura celular de pele de verdade mesmo, né? Mas ela é cultivada posteriormente no laboratório. A gente vai conseguir testar todos os cosméticos ali antes de você ir para a pele, ou para nossa pele, ou para a pele das outras pessoas ali, para você testar a performance, se vale a pena você associar alguma coisa ou não. Que a gente às vezes acha que 1 mais 1 igual a 2 no cosmético, mas ele pode ser, né, pode ajudar e ser muito mais que 2 ou menos, né? Que às vezes os ingredientes ali se ajudam muito ou se atrapalham. Então, isso vai abrir bastante caminho para a gente estar investigando bastante coisa legal ali, que a gente só conseguiria ver na prática, a gente consegue ver bem mais precocemente. Então, isso pra gente que gosta de inovação e de pesquisa é uma grande conquista, né? Tem um laboratório próprio ali, full-time, dedicado para isso, com pele, né? Para testar. Uma pelona lá. Essa pele da plástica, como que é? A pessoa, é a pele mesmo? Na verdade, o que acontece a universidade tem um convênio com os hospitais universitários e na cirurgia de criança ali, de postectomia, é pego um pouquinho daquela pele separado, a célula tronco. Isso vai para um cultivo e isso funciona como se fosse uma tinta depois, né? Para uma impressora 3D que vai imprimir quantas camadas de pele ali você quiser. E aí você faz isso sobre uma matriz de colágeno, né? Que simula a tua epiderme, que você pode cultivar fibroblastos ali. Você imprime literalmente a camada da pele, quantas camadas você quiser. Quero simular uma pálpebra, normalmente são X camadas. Então você coloca ali, quero simular uma pele do rosto, são X camadas, você coloca ali. E aí isso fica viável ali por cerca de 2 semanas. E aí você consegue colocar o ingrediente ali no ritmo que você quiser. E depois você faz uma microscopia confocal, um marcador, para você ver se aquilo está performando da maneira que você quer. E às vezes você descobre uma coisa nova ou uma função nova para alguma coisa que você estava pesquisando. Então, acho que isso vai ser muito legal pra gente. Cara, isso é animal. Eu quero uma impressora de fibroblastos, gente. Eu quero muito! E lá no laboratório de vocês… uma coisa que eu acho legal a gente explicar rapidinho é só que você falou que antes eram terceiristas. Para quem não sabe, né? Muitas marcas desenvolvem nessas fábricas e laboratórios, né? Aliás, quase todas. A maior parte, quase todas. A maior parte. Que daí, por projeto, você vai… esse é o laboratório que faz cor. Esse é o laboratório que faz lápis. Né? De modo que essas fábricas terceiristas atendem diversas marcas, né? Então, quando fala terceirista é isso. Então, é chiquérrimo ter o próprio laboratório, a própria fábrica. A Joyce Kitamura, que tem a Joy Lab, que é do grupo, né? Ela dorme e acorda na porta do laboratório? Ela pressiona aquelas pessoas? Pode contar pra gente. Se deixar, sim. Mas ela… Mas a fábrica e o laboratório tem Skelt e Creamy também. Mas Joyce é tanto quanto eu. E tanto Joyce, quanto o Gabriel. Então, assim, Deus. O laboratório e a fábrica tá pequeno pra nós 3.
A Joyce deve, assim, enlouquecer com os ativos. Queria fazer um vídeo um dia disso. E ela mora lá perto também, não é? Ela tá mudando mais pra perto. Ela tá mudando mais pra perto. Olha, vamos o químico. Todos vão mudar lá pra perto, né? Vamos todos. Gente, quem que é essa abençoada aí dos químicos, né? Que é uma pessoa que, olha, ela tá ali, pelo amor de Deus, hoje me deixa quieto aqui com um glicólicozinho. E você falou que você testa bastante, mas a sua pele é muito sensível, né? Bastante. Uhum. E aí? E aí, é até uma régua boa, né? Porque se o produto não der ruim… Sobrevivi, testado tá bom. em peles sensíveis, na minha. Então, é uma coisa que… Até no início, até tinha medo de testar muito produto. Agora, não tem problema não. Se irritar, não tem problema. É pelo bem da… Qual que é o produto… Bem da pesquisa. Qual é o produto que você mais amou que dá na pele sensível? Assim, que você não esperava. Da Creamy e falou, meu Deus! Porque eu tenho o meu. Eu acho que desde o nosso retinol, que o pessoal sempre espera uma irritação muito grande, já foi uma conquista ele ter chegado numa fórmula com 0,3% que entregue resultado sem grandes irritações para a maior parte das pessoas. E a gente veio crescendo na potência ali dos produtos retinal, o próprio Adapaleno, com propostas já que irritassem ainda menos, né? Uhum. Até que a gente chegou numa fórmula que eu considero praticamente isenta de irritação, que é o Adapaleno, né? Exceto casos muito específicos. Que é esse lançamento, né? Que é esse lançamento. Bom, vamos falar de Adapaleno? Vamos falar de Adapaleno. Que é o último lançamento, né? Que combina com o nosso cenário. Vocês repararam a mágica da TV brasileira? Vocês que estão assistindo em vídeo? Porque os produtos apareceram aqui na mesa, tá? Isso aqui abafa. Espontaneamente. Me conta desse produto. Para quem que ele é? Adapaleno 0,5%. Pró-Adapaleno. O que é Adapaleno? Adapaleno é um retinoide sintético. A gente chama ele de terceira geração de retinoide, né? Primeiro veio o retinol, que é a molécula ali que a gente encontra abundante na natureza. Uma molécula parecida com a vitamina C, né? Uma vitamina A, na verdade. Também é uma vitamina. Porém, uma vitamina também instável. Também é uma molécula que oxida muito fácil. De modo que o retinol também tem que ser estabilizado ali numa formulação. Assim como a vitamina C. Uhum. E ele tem diversas propriedades ali que derivam do fato do retinol converter-se em ácido retinóico. Então, a gente precisa que ele passe por essa conversão, né? Retinol, retinal e aí ácido retinóico. Isso depende de enzimas da pele, né? Da conversão de retinol para retinal e de retinal para ácido retinóico. Então, você tem duas etapas ali que existem várias coisas que podem interferir em você ter uma resposta mais exacerbada ou menos intensa, por exemplo, ao uso de um retinol. E o retinal já está na metade do caminho. Então, você tem uma interferência, uma geração de metabólito intermediário menor e você tem uma interferência muito menor de outros fatores ali para conversão em ácido retinóico, que é o que a gente quer que essa molécula faça. Então, o retinal ele já está na metade do caminho. Então, ele vai conseguir, né, virar ácido retinóico e fazer a função que a gente espera dele de uma maneira mais rápida do que o retinol. E de uma maneira também com uma chance de irritação menor, porque vai estar gerando um metabólito intermediário menor, né? Porque ele está ali já na metade do caminho para virar ácido retinóico. E já o Adapaleno, ele já é a molécula que funciona, né? Ele não precisa virar nada. Ele já está ali diretamente na sua forma ativa. Uhum. O Adapaleno, ele foi uma modificação do retinol que foi feita. Então, ele é um retinol hoje sintético, mas que ele foi modificado para que ele se tornasse mais seguro, principalmente para peles mais jovens. Então, o Adapaleno ele veio com uma modificação do ácido retinóico lá na década de 80 para ser um tratamento para acne para adolescente, a partir de 12 anos de idade, que é onde o Adapaleno já a partir dessa idade que o Adapaleno já é indicado. Então, ele foi desenvolvido justamente para ter uma seletividade maior nos receptores que ele vai estar ativando, né? O ácido retinóico ativa todos os receptores de ácido retinóico na pele. Isso gera, né, uma resposta muito mais exacerbada e, consequentemente, até uma irritação em algumas peles. Já o Adapaleno, ele é mais seletivo, ativando receptores que estão ligados ali a efeitos que a gente quer e, consequentemente, ativando menos receptores ali ligados à irritação, à descamação e à vermelhidão de pele. Então, a molécula mais específica, que consegue fazer mais certinho o que a gente espera dela, sem gerar outros efeitos colaterais. Mas, ainda assim, o Adapaleno tem o seu percentual de irritação. O Adapaleno 0,3, que a gente tem aí sob prescrição médica em farmácia, né? Que o Adapaleno, ele é um medicamento. O que a gente lançou, né, recentemente foi
a evolução do adapaleno, que é o adapalenato, que é uma modificação da molécula do adapaleno. Então, você pode ver que o nome da molécula é oleioadapalenato. Ah, agora que eu vi. Eu falei adapaleno, mas está escrito adapalenato. Proadapaleno. Adapalenato 0,5. Isso. Então, assim, o radical oleio, ele é derivado de um ácido graxo, né? Que é muito parecido com a própria composição da nossa pele, do ácido oleico. Ele faz parte da composição do fator natural de hidratação da pele. Esse radical oleio está ligado com o adapaleno. Isso forma essa molécula nova, né? O oleioadapalenato. O oleio vai ser um radical que vai melhorar a permeação da pele e vai liberar o adapaleno aos poucos na pele. Então, ele irrita menos também, irrita né? menos, e o radical oleio, por ser um ácido graxo, ele tem essa função de condicionar a pele, né? De ter essa função de melhorar a função barreira. De modo que é um retinóide que a gente considera muito seguro em peles sensíveis, já a partir de 12 anos de idade. Diferente de um retinol, por exemplo, ou de um retinal, que a gente espera ali pelo menos até 18 anos de idade para usar, por conta das próprias alterações recorrentes da idade da pele e por conta do retinol ter essa função de ativar todos os receptores da pele numa idade muito precoce, numa pele não 100% madura, não é o ideal, né? O adapaleno, que é uma molécula mais seletiva, já é mais segura a partir de 12 anos de idade. Ele ainda tem uma certa chance de irritação? Tem. Então, o adapalenato, ele veio para suprir isso, né? Para entregar o adapaleno de uma forma mais gentil para a pele. E ele tem um efeito adicional que outros retinóides não têm, né? Que é a melhora da vermelhidão da pele, né? Então, ele não só não causa a vermelhidão, como um desfecho observado nos estudos foi que todos os participantes referiram ali a melhora na vermelhidão da pele, principalmente aquela vermelhidão associada à acne, aquela pele muito inflamada, aquela pele que passou muito clareador e ficou muito vascularizada. O próprio adapaleno, por essa função anti-inflamatória que ele tem, então ele melhora a vermelhidão da pele também. Ô Luiz, e a ideia é ele ser usado para acne? A função principal dele é acne? Ou ele também tem uma função de linhas finas e... Anti-aging, estímulo de colágeno, melhora de manchas. Sim, né? O que acontece? A gente tinha muita dúvida sobre a eficácia do adapaleno como anti-aging lá atrás, porque ele foi desenvolvido como sendo o retinol ou ácido retinóico para tratar acne. Então, tinha essa grande interrogação. Todos os estudos que foram feitos do adapaleno foram para avaliar a eficácia dele no tratamento de acne. E aí, só posteriormente que foram feitos outros estudos e vendo que sim, o adapaleno tem um efeito anti-aging também. E mais especificamente, o adapalenato A05 que a gente lançou, ele tem exatamente a mesma função, a mesma eficácia do retinol a 0,5, né? Porque ele foi testado fora do Brasil, então onde pode ser testado a 0,5, aqui no Brasil só pode 0,3. Então a eficácia para anti-aging, clareamento de manchas do adapaleno 0,5 é igual à do retinol 0,5. Que é bem baixinho, né? Então a pessoa que quer o retinol vai pro retinal ou vai pro roxinho aqui, que é 0,3. E aqui... Então, muito mais focado em tratamento de acne. Muito mais focado em tratamento de acne por conta da idade que a gente está falando a partir de 12 anos de idade. Mas como ele tem o mesmo efeito anti-aging do retinol a 0,5, aquela pele madura que tem muita sensibilidade de usar retinol ou mesmo retinal, pode usar tem ele. Essa função também, né? Porque aí quando for lançada a molécula, foi feito muito estudo do efeito anti-aging dele e foi comprovado que ele é tão eficaz quanto o retinol 0,5, né? Que até então mais eficaz que o retinol mais forte que a gente já tem, né, para anti-acne e para anti-aging também. Então ele tem sim ele preserva todas as funções do retinoide, só que sem as funções de irritação que ele tem. E com esse adicional que eu te falei, né, a melhora da função barreira, a melhora da vermelhidão são coisas que a gente não observa em outros retinoides. E também que é melhor. Vocês estão falando, isso já na divulgação de vocês, já falando que é a partir de 12 anos. Sim, até porque a partir de 12 anos é uma idade que o pessoal tá buscando muito skincare tratamento. já. Talvez usar um alfa-hidroxiácido nessa idade, que vai causar uma descamação direta na pele. Não é o ideal, mas às vezes, em muitos casos, a partir dessa idade já tem alguns sinais de acne, oleosidade, e algumas coisas podem ser utilizadas. Então, o adapaleno é interessante porque ele já tem esse perfil de segurança a partir de 12 anos, quando bem indicado, claro. Sim. E aí é óbvio que nem todo mundo às vezes pode consultar dermatologista, mas o ideal é consultar dermatologista, as mães, os pais levarem
essas crianças de 12 anos no dermatologista, que foi a primeira vez que eu fui com 12 anos. Pedi pra minha mãe. E eu lembro que me passaram uma pomada, que eu tinha umas acnes assim. E ela me passou uma pomada que era pra tratar a acne. Será que era da Palê? Não devia ser, né? Pode ser. Porque eu lembro que era uma pomada, assim, de farmácia, né? Meio não tinha muitas opções, né? Há algum tempo atrás. Não tinha cosmético também, era mais medicamento, né? Quanto tempo atrás? 27 anos atrás. Então, eu acho que era meio que o que tinha. E isso já estava na vontade de vocês, fazer um produto falando de Adapaleno e olhando para o público mais jovem? Ou isso veio também com esse momento do mercado que as adolescentes e às vezes até as crianças estão doidas querendo usar skincare e que tem toda uma problemática, mas ao mesmo tempo é uma coisa de geração e ao mesmo tempo é a nossa geração, que são as mães e os pais dessas crianças, que faz skincare e elas veem também, né? Mas existe também a necessidade, as pessoas já estão entendendo ali a questão da prevenção, a questão do cuidado. Solar. Porque hoje a gente não está mais nem falando de você ter uma pele apenas saudável. Às vezes, além de estar saudável, tem que estar bonita, né? Isso é a exigência hoje social que a gente tem, né? Então, em maior ou menor grau, a gente está falando de cosméticos ali que vão melhorar a qualidade da pele, melhorar a condição da pele. E a gente tem a busca disso cada vez mais cedo. Então, nós, como está do lado aqui da indústria, mesmo meu papel como médico é tanto de orientar, mas também de oferecer alternativas mais seguras ali para esse público, né? Sim. Então, é um consumo que ele existe, vai continuar existindo. E aí o nosso papel tá de oferecer produtos melhores, oferecer produtos adequados e de oferecer também a informação necessária, né, para esse público, como você falou, não pode ir no dermatologista. Mas então a função da marca, do influenciador tá oferecendo o mínimo de orientação para aquela pessoa faça uma escolha certa. Sim, e para ter exatamente isso, né? Um tratamento mais seguro. E toda vez que a gente posta falando sobre esse fenômeno dos adolescentes querendo usar skincare, vira a maior briga na Bonita de Pele. Porque daí tem as pessoas que falam, ai, que máximo. E tem as pessoas que falam, meu Deus, parem as máquinas. Mas é o que você falou, isso vai continuar, né? É geracional, isso vai continuar. Então, é uma saída muito legal falar, ó, isso é seguro para você, né? Um calming cream, uma espuma de limpeza, né? O que os mais novinhos... Tem várias coisas, né? Que os mais jovens podem usar. Minhas priminhas que ficam me perguntando. Já perguntou a criança que é começando a ser adolescente, se podia usar retinol, se podia usar vitamina C, que elas... Sonho delas usar vitamina C, né? Mas não são todos que dá. Vitamina C é quando? Depois de uns 18, 20 anos, né? Veja que pelo menos doses maiores ali, concentrações mais altas, a gente está falando de um papel preventivo. O quanto que essa pessoa se expõe ao sol, né? O quanto o fator externo ela está exposta a ponto de necessitar de um antioxidante assim, né? Com 8 anos. Com 9 anos, né? Minha filha. Então, perguntas ali que devem ser feitas ali, de qual é a necessidade. Por isso, às vezes, o acompanhamento profissional é bem importante, né? Porque não é que não pode usar produto nessa idade, mas às vezes não precisa, ou mais tarde, quando você realmente tiver necessidade, você já vai ter usado e vai precisar de outra coisa. Enfim, eu acho que existe, como eu falei, né? A função de estar trazendo produtos adequados, de estar oferecendo também informação adequada para a pessoa usar aquilo na hora certa. E para as mães e pais também buscarem mais informação ainda para explicar, né, para os novinhos. Porque eu já vi adolescentes, assim, muito novinhos ou crianças batendo o pé. Por que eu não posso usar tal coisa? E não dá ainda, né? Porque às vezes a pessoa vê no TikTok o mundo. O TikTok, ele foi o grande, né, causador, assim, né, dessa vontade. E não nenhum pode, né? Ou também não precisa, não né? Precisa. Aí você vai usar um produto, às vezes a influenciadora tá falando um produto para mancha ou para acne, e aquela pessoa que quer usar o produto não tem nenhuma coisa nem outra. E aí você vai usar um produto para qual finalidade, então, né? Realmente, a primeira pergunta, ele é necessário, né? Então, se ele é necessário, o que é necessário? Tem outras coisas que podem entrar ali para você usar, que vão te ajudar também. Então, eu acho que por isso que eu acho que o cosmético ali, pelo menos o dermocosmético, o tratamento, o propósito de crime, ele vem para solucionar alguma coisa, né? Então, principalmente o que a gente trouxe aqui de tratamento noturno, os nossos antioxidantes, ele vem com uma função de pele, com uma função para nossa pele, né? Ele não é um ácido glicólico, ele tem essa função de
renovação celular, de deixar a textura da pele mais fininha, né? Isso para um adolescente. Aquele glow. Adolescente já tem isso, gente. Já tem, né? Principalmente você tá falando aí de 12 anos de idade, é uma pele muito mais fina. Você não tem como usar um ácido glicólico ou mesomandélico, que ele tem essa característica de fazer uma esfoliação química e refinar a textura da pele, que né, não tem… Isso é 20 mais, né? É 20 mais. E olha lá, eu comecei a usar ácido glicólico depois dos 30. Porque também antes não tinha tanta opção. Não tinha muita opção. Então, era uma coisa, como você falou, muito caro, muito… você foi na dermatologista e ela falou, compra esse aqui. Às vezes eu não comprava porque era caro e fui… Até os 30 e poucos eu usava coisas que eu ganhava, mas o meu basicão sempre foi o basicão do skincare, né? Hidratar, proteger. Quando eu fui com 12 anos na dermatologista, comecei a usar protetor solar e limpar muito bem a pele, né? E no máximo tem uma acne, daí trata a acne, né? Vai vendo o que vai fazendo. Vamos falar desses aí que… Vamos falar. Por que você escolheu esses? Eu falei para trazer o glicólico mandélico, que é o azulzinho e o rosinha, porque eles são… Os primogênitos. Os bebezinhos, né? Os primeiros filhos. Então, eu trouxe os retinoides aqui, que são os irmãos do adapaleno que eu tinha comentado, né? O retinol, o retinal e o adapaleno. Os nossos… família dos retinoides. O roxinho é o retinol e o vermelho é o retinal. É a minha embalagem preferida, a vermelha. É muito linda. E aqui, o douradinho. Trouxe nossa vitamina C Gold, nossa vitamina C pura. Esse tem mais um… Você já usou ela, com certeza. Sim. Ela tem essa proposta de trazer a vitamina C pura para a pele sensível, né? Como ela tem essa estabilização pela molécula de ouro ali, que tem essa função anti-inflamatória também. Então, é uma entrega de vitamina C para uma pele mais sensível. Principalmente, a gente tá falando de acne, né? Aquela pele acneica… que às vezes com vitamina C pura, em concentrações muito altas ali, tem gente que reclama, irritando, né? Então, é uma forma de você estar usando a vitamina C pura, né? Você tem a função dela pura, mas para aquela pele que teve uma reação negativa já com a vitamina C pura. E tem o derivado oleoso da vitamina C aqui também, né? Que é o ascorbil tetraisopalmitato, que é uma forma lipossolúvel. Então, tem uma permeação maior, porque ele tem essa afinidade maior com a barreira lipídica da pele. E está associado a 2 clareadores também, né? O Iluminil 388, que é um derivado do chá verde, que é um antioxidante bem poderoso da pele, que é um clareador muito seguro para pele negra, inclusive, né? Porque ele não causa nenhuma irritação. E o Exil Resorcinol, que ele provou ser ali 4 vezes mais potente até do que a hidroquinona na melhora de manchas de pele. Então, ele é um produto bem potente para quem tá melhorando, para quem quer tanto prevenir a questão de melasma, manchas de pele, ou mesmo as manchas ali, hiperpigmentações da acne. Ele é um produto bem seguro, que entrega tanto a função da vitamina C pura quanto da derivada. Então, uma fórmula super estável ali para ser utilizada junto num veículo bem hidratante, que já vai deixar a pele até mais hidratada também. Ô Luiz, e ele pode ser usado de dia também? A indicação dele é para fazer uso de dia, antes do protetor, que ele vai ter essa função de ajudar ali a neutralizar os radicais livres que vão sendo produzidos ao longo do dia. O retinol e o retinal à noite? Aí todos os outros tratamentos aqui são noturnos, o né? mandélico então, também só à noite? Mandélico e glicólico, ácidos do modo geral… só à noite, né? E com muito protetor solar no dia seguinte. Com muito protetor solar, de preferência para vitamina C. E de preferência, se você estiver tratando mancha, né? Um protetor com cor é bem-vindo. Um stick ali. Um stick para complementar. E o adapaleno? O adapaleno também é de uso noturno. Apesar de ele ser uma molécula que sensibiliza a pele, de ser uma molécula muito mais segura, a gente deixa todo o tratamento para ser usado à noite, porque ele é melhor absorvido, né? Porque de manhã você obrigatoriamente tem que passar protetor solar e o stick por cima. Então, deixa o adapaleno para utilizar à noite. Tem muita gente que usa ele como único produto, né? Porque ele tem essa função de preservar a hidratação da pele. Então, ele não é um veículo hidratante, mas ele não vai oferecer o ressecamento da pele. Ele mantém a hidratação, né? Ele até reduz a perda de água transepidérmica ao longo do tempo. Então, se aquela pessoa minimalista que não faz skincare ou que quer usar um produto só para acne que não irrite, né? Ela tá ok ela ali. tá ok com um produto que só que ela vai usar à noite, contando que o segundo produto seja o protetor solar no dia seguinte, né? E é uma coisa que, quando a gente tá tratando acne, a gente busca muito, né? Um tratamento que seja gentil com a pele. Até da nossa própria convivência com a acne. Que daí, eu tive, ano retrasado, a acne da mulher adulta.
E aí é um inferno, que daí aparece aquelas acnes desse tamanho, aquelas bolotas. E aí você quer fritar a sua cara. Porque você fala assim, eu quero tirar isso. E aí você vai colocando… Acho que até é uma coisa cultural nossa, né? Que a gente aprendeu que só o que fritava a cara acabava com a acne, né? Então aí é muito bom, porque é uma opção que a pessoa… que vai diminuir a irritação. Porque às vezes a acne é desse tamanho, mas é o que você falou da irritação vermelha. Fica aqui um negócio enorme, né? É o inferno a acne. A gente fez um podcast aqui na Bonita com a doutora Lília, que é dermatologista, falando sobre a acne da mulher adulta. Foi, assim, um sucesso. As pessoas ouvindo, mandando mensagem, falando estou chorando. Porque mexe muito com a autoestima também, né? E até encontrar um tratamento, uma coisa que ajuda realmente. Aí, quando eu até fiz um vídeo quando eu tava com as minhas espinhas jéssicas, né? Que eu chamo todas de jéssicas. Que eu usei muito o Glico Intense Peel. Que é forte, né? Que a gente nem indica para uso diário também, né? Não, mas aí eu usava o quê? Umas 2 vezes por semana. Mas é forte, mas é muito bom. Porque ele tem… É que eu falei que eu ia te perguntar qual que era o produto que você falou. Ai, graças a Deus, você não irritou minha pele sensível. A minha pele também é sensível / fica mais sensibilizada. Ela já foi bem mais sensível quando eu bebia. Agora, hoje em dia, ela melhorou muito. Mas é glicólico, salicílico e maltobiônico. Que também é pra… muito ácido aí. Muito ácido, mas aí ele também é pra cravo, espinha, acne, mas também pra controlar a oleosidade, melhorar a textura da pele, né? Aquele que fica aquela pele assim que a gente gosta. É indicado principalmente para quem tem aquela textura de pele mais grossa, que às vezes até dificulta um pouco a permeação dos cosméticos que você tá passando, né? Porque às vezes a pessoa tem uma acne há tanto tempo e cutuca aquilo há tanto tempo que a pele já fica com uma característica mais cicatricial mesmo, né? Então fica uma pele mais difícil de você fazendo permeação de ingredientes cosméticos ali. Então, às vezes, você fazendo uma esfoliação mais profunda, mais suave, né? Mais profunda no sentido de usar um ácido mais forte, mas ainda assim, mais suave que um peeling que você faça uma vez por semana, vai melhorar a absorção dos ingredientes que você vai estar usando nos outros dias ali, né? Porque a pele vai estar mais fininha. É o tal do skin cycling, né? Que o pessoal fez muito. Era exatamente isso. Usar um alfa-hidroxácido num dia, que vai fazer essa esfoliação que daí seria um glicólico superficial, um Glico Intense Peel, por exemplo. No segundo dia, você usa um retinoide, né? Que aí pode ser o retinol, o retinal ou o adapaleno. Que ele já vai ser melhor absorvido, porque você vai estar com a pele preparada mais pelo fina, glicólico, né? da noite anterior, né? E você deixa os 2 outros dias ali, o dia 3 e o 4, para hidratação, recuperação da pele. E aí você starta de novo. É o tal do skin cycling, né? Então, o Glico Intense Peel, ele pode funcionar para qualquer rotina que você esteja utilizando ali. Tô usando um retinol, tô usando um adapaleno, tô usando alguma coisa assim. Mas para dar um boost ali, melhorar até a permeação desses ingredientes nos outros dias, você fazer uma noite do Glico Intense Peel, né? Ai, essa noite é perfeita, sério. Porque é um peelingzão que você acorda, assim… Tudo que tem glicólico é muito bom, né? Nossa, a pele fica muito… E fica muito bonita da noite pro dia, né? Quando eu tenho uma gravação, alguma coisa… Porque, às vezes, dependendo da… Pelo menos eu acho que é isso, né? Mas eu sinto, dependendo da quantidade de retinol no produto, pode dar uma descamadinha, não tem isso do retinol? Quando é um muito forte. Na verdade, tem mais a ver também com o balanceamento da fórmula, né? Se a fórmula não é muito irritante ou não, algumas fórmulas conseguem entregar a mesma concentração de retinol, irritando mais ou menos, né? A nossa fórmula 0,3%, algumas pessoas têm um certo ressecamento, mas ela tem bastante ácido graxo, tem bastante emoliente ali que… A gente faz o máximo para isso não acontecer, né? Um efeito indesejado, né? E o retinol também, né? Eu não senti assim, porque geralmente o retinol, ele é meio aqui em volta do nariz, e aqui, né? Que ele resseca, né? Ele fica… Ele é onde ele acumula normalmente, né? Onde a pele é mais fina. Mas, e aí, às vezes o retinol, quando você tem uma gravação, uma foto no dia seguinte… Vai Cara, glicólico é assim. E eu falei da niacinamida também, que a niacinamida rosinha da Creamy é perfeita, né? Muito boa. Inclusive é linda, é muito fofa. Que a gente também gosta de embalagens lindas. E outra coisa que eu queria te perguntar.
O adapaleno, assim como os retinóis, mandélico, enfim, acho que só a vitamina C, né, que a gente não fala isso. É interessante usar o hidratante antes? É interessante, sempre usar o hidratante antes. Porque é o que os dermatologistas geralmente indicam, né? Principalmente para quem vai começar o tratamento, né, Luiz? Até porque normalmente você indicou um sabonete antes que tira normalmente a oleosidade da pele, um pouco da hidratação natural, que demora um tempo ali até ser restabelecida. Então, o certo é você repor essa camada de hidratação da pele para não acontecer justamente isso, né? Do ácido acumular em algumas áreas mais finas. Tem algumas pessoas que não gostam muito de usar hidratante também, mas é importante, pelo menos antes de usar o ácido e logo depois de lavar o rosto, porque a pele tá sem a camada ali de proteção dela, pelo menos ela tá enfraquecida, dependendo do limpador que você usou, né? E às vezes da água quente também, da água quente, né? também, que acaba tirando um pouco da hidratação da pele. Então, é importante o cosmético ser aplicado dessa forma, na pele hidratada. E daí, passar o hidratante, esperar aqueles minutinhos pra pele absorver bem, né? Só pra não vir duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E também, pra quem vai começar, é uma coisa que eu sei que os médicos sempre indicam, né? Vocês sempre falam para começar 1, 2 vezes por semana, para ir entendendo a pele também, né? Isso, até porque até nem tanto no caso do adapaleno, até esse intervalo até pode ser maior do que para os outros retinoides, né? Porque o que acontece? O ácido glicólico, o mandélico, o ácido lático, eles têm essa ação já direta na pele. Então, você aplicando hoje, amanhã, se ele irritou ou não a pele, você já vai sentir na primeira aplicação. Como nesses dois aqui, eles, né, o retinol e o retinal, eles precisam ser convertidos para ácido retinóico para depois fazer o efeito na pele, às vezes essa irritação ela vai demorar 2, 3 dias para acontecer. Então, às vezes, quando você para de usar, você continua aquela irritação aumentando, né? Porque isso é decorrente do que você usou lá atrás, que ainda está sendo convertido e virando ácido retinóico. Por isso que o intervalo é um pouquinho maior, né? Usar a cada 2, 3 dias no início para entender a tolerância da pele ou quanto que a tua pele converte de ácido retinóico ali nesse início. Como o adapaleno já é o ingrediente ativo, ele funciona de maneira semelhante aos ácidos, né? Se for para ele causar alguma irritação, ele vai causar muito mais no início e a chance é muito menor disso acontecer. Então dá para usar um dia sim, um dia não e rapidamente já fazer o uso diário, né? Porque a irritação dele é bem menor. Tudo! A gente acabou de criar um cupom aqui, que é Bonita de Pele, para você usar no site da Creamy. As informações vão estar todas aí na bio do vídeo ou do podcast, até a data que você pode usar. Mas o cupom é Bonita de Pele no site da Creamy, creamy.com.br, tá? Você vai usar o nosso cupom aí, porque agora a gente animou, falou de um monte de produto aqui. E a gente falou do hidratante, daí você já aproveita e já compra o Calming Cream pra usar com o seu adapaleno. Né? Já é um hidratante perfeito para usar com ácidos. Que já ganhou medalhas na Bonita de Pele. Algumas. No nosso site. Algumas, é verdade. Eu vou voltar ao ranking, viu? Vai voltar? É porque eu pulei um ano, né? Que eu tava lá fechando a Bonnie Box. Daí depois pulei outro ano. Meu Deus. Porque daí eu tinha fechado a Bonnie Box. Daí eu tinha, né? Tava muito estressada fazendo coisas. Que o Luiz sabe, a gente se conheceu num café nesse momento, né? A gente se falava por live. Por Instagram, né? Por WhatsApp, tudo, mas sinal de fumaça. Nunca tinha se encontrado ao vivo. Daí eu tava assim, no caos, Tô cortando cabelo. Eu falei, onde você tá? Tô cortando cabelo. A gente foi no café, já contamos a vida inteira. Aí tudo que tava acontecendo, foi tudo. E o Gabi, eu conheci ele, a gente, acho que meio que se seguia, assim. Mas foi na pandemia. Foi, eu lembro, quando ele gravou podcast. Não, mas antes disso, quando teve a lista de 100 mil nomes, que as pessoas estavam loucas, ele me mandou uma mensagem. Ai, meu Deus, tipo assim, nossa, a gente tava conversando isso. Cara, as pessoas estão loucas, e agora? O que eu faço? E aí, a gente se conheceu pelo telefone. A gente ligou. Eu falei, ai, me conta. Então, e aí todo mundo lá da Creamy hoje em dia, já faz tanto tempo que a gente faz coisa junto, né? Tanto tempo. Eu tava aí desde o glicólico, do mandélico, tudo. Bom, que dia que a gente vai fazer spinning junto? Quando? A gente faz sábado e domingo. Você faz sábado e domingo? Ai, que é o melhor, né? Que daí você vai relaxado. Então, vamos.
Então, você vai viajar agora, eu também, na volta. Mas a gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que fazer um pacote, que é pra gente não faltar. Eu já tenho o pacote, eu só tenho que utilizar meu pacote. Então, eu compro o pacote, aí eu não vou, perco o pacote, né? Você tem que pedir pra prorrogar. Existe isso? Dá um miguezinho que você consegue. A gente é da seita do spinning. A gente tem que fazer. Né? A gente vai fazer junto. Eu tinha que fazer uma aula da Bonita de Pele Pede também, com um jeitinho, né? que eles prorrogam. Vamos tentar. Você tem spoilers das marcas vizinhas? Você fica vendo assim, ó, da Skelt, da Joylab, infiltrado no laboratório? Sim. A gente trata também, é tudo muito junto ali, né? Os desenvolvimentos, laboratório. Então, a gente troca muita figurinha também. Então, é uma criação muito conjunta. A Joyce que tem umas ideias muito delas ali, que eu acho muito legal acompanhar o raciocínio dela e do Pedro. Então, a gente tem trocas muito ricas ali, é muito legal. E a Joyce e o Pedro, assim, devem ter 1000 produtos que eles querem produzir, desenvolver e lançar, né? 1000 ideias, não param. O Pedro não dorme. Pedro não dorme? Acho que não. Pedro, eu converso com ele 6 da manhã, ele responde. 1 da manhã ele responde, 2 da manhã ele responde. Gente, ele Pedro responde. Cosme Ásia, um homem que não dorme. E como que tá sendo essa relação, assim, de ter a Joyce ali, fazer a Joy Lab? Como que o público da Creamy recebeu, assim? É o mesmo público que vai nas duas? Eu acho que não. A Joyce tem tem, lógico, essa intersecção de públicos, mas a Joyce vem muito com essa proposta do skincare que ela já tá há muito tempo olhando, muito tempo desenvolvendo, as marcas, né, que ela se inspira, que ela gosta. E tecnologia asiática, que ela ama. Então isso é um universo muito diferente, né, do que a gente está acostumado ali com o Creamy. Eu acho fascinante ver ali toda a ciência que tem por trás. E ali o Pedro pesquisa muito, toda essa crítica que ela tem, né, de ser uma pessoa muito crítica com o skincare, então de ela criar realmente um produto que supere todos os que ela já testou. Então isso é um desafio muito legal de acompanhar no dia a dia. Eu amo. Cleansing Oil, dela vai lá, faz o melhor, dela vai lá, faz o enzimático. Aquele jeitão. Ela já veio aqui também, obviamente, mas acho que ela precisa voltar aqui para contar as novidades. Como é que tá sendo? Se você pudesse fazer uma collab com uma pessoa ou uma marca, quem seria? Uma celebridade? Uma popstar? Não pode falar? Ih, vai ter collab. Não sei. Nossa, gente, eu fiquei passada agora. É que eu fiquei pensando em tanta possibilidade aqui. Tá bom. Já teve a collab com a The Coffee, que a gente amou. Inclusive, que veio uma xícara que é a minha preferida, The Coffee. Eu amo vocês, que tem em cada esquina. Vamos ver o que vem de comentário aí, de sugestões, né? Pra collabs. Vamos pedir pras pessoas? Vamos. Tá bom. Collabs de pessoas que vocês querem que desenvolvam produtos, né? Marcas e outras coisas. Eles vão pedir coisa com a Bonita de Pele, que eu tô vendo. Mas eu não vou fazer produto, sabia? Não tem como, pra mim. Nenhumzinho. Esse estresse, amigo, o estresse de vender coisa eu não quero nunca mais. Quando a Bonnie Box caiu meu cabelo, não aguento mais. Você tá sabe voltando agora, tá voltando. Mas você sabe o fim da Bonnie Box, né? Pelo amor de Deus, eu quero ser apresentadora, gente. É tão mais fácil, é tão bom. Fica, tá bom, conta você. Mas quem sabe um dia a gente faz uma coisa. A gente podia, né, fazer um especial. Calma. Que é sempre assim, né? A gente começa a empreender, aí a gente fala assim, não, nunca mais. Daí, e se eu fizesse isso? Outro dia eu tava quase abrindo um aplicativo. Né? Sempre arrumando um problema. Falou, vou fazer um aplicativo. Calma, vamos conversar. Ô, Luiz, conta spoiler então pra gente acabar. O que a gente tem de spoiler, assim, sem esse sorriso enigmático que você fez? Me dá algum spoiler mais, sabe, uma coisa mais sólida. Vários spoilers ali ao longo do podcast. Eu falei de cabelo, eu falei de corpo. Falou que vocês vão todos mudar aqui mais pra perto de São Paulo. Falei do Lip, que será que já vai ter sido lançado quando lançou o podcast? No final de abril que vai ao ar. Pode ser. Vai vir o Lip Balm. Tem lançamentos todos os meses esse ano, assim. Vai ter eventão, igual teve ano passado? Quase todos os meses. É. E vai ter coisas… Vai ter evento. Agitos. Vai ter Creamy Day, vai. Creamy Day, né? Mas o Creamy Day é no final do ano. Na verdade, a gente vai estar fazendo um Creamy Experience, que vai ser umas edições em algumas cidades do Brasil, que aí é para os Creamy Lovers. Isso é muito legal! Isso é muito legal. E tem os quiosques da Creamy em vários lugares?
Estamos agora no Rio de Janeiro, em breve no Barra Shopping. Temos aí em São Paulo, na Grande São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Olha! Expandindo aí para alguns lugares. Mas a gente vai ter mais informação no nosso Instagram desses dias que a gente tá fazendo de Creamy Experience. Aí depois a gente tem que fazer uma tour Creamy Norte e Nordeste também. Com abrir os quiosques lá que a galera vai pirar, né? Com certeza. Porque todo mundo quer. E os fretes do Brasil, que não são culpa da marca, porque aí é a transportadora, aí é outra coisa. Outra coisa. Que eu, como não tenho mais marca… Tá vendo? Essa é a paz de não ter marca. É você, porque a marca não pode falar essas coisas, né? Que tem que ser chique com o consumidor. Eu que não tenho mais, eu vou falar tudo na cara de vocês. Não é a marca que escolhe o valor do frete. Vocês podem brigar comigo, tá bom? Na verdade, às vezes, a marca dá frete grátis, que é uma coisa muito boa. E aí, tem que aproveitar. Tudo que tem frete grátis, aproveita. Nem o prazo do frete. Nem o prazo do frete. Isso sai de um CD, e aí vai… CD é… como chama? Centro de distribuição. Centro de distribuição. Os produtos ficam todos lá. E aí, na caixinha. Daí, chega os pedidos. Aí, é lá que montam as caixas. E aí, a transportadora pega essas caixas e ela vai distribuir pelo Brasil. E aí, o tempo da transportadora não é a marca que às vezes atrasa, às vezes a transportadora manda no lugar errado, às vezes a pessoa mora numa casa, a transportadora bate lá 2 dias e não volta. Ih, é tanta coisa que pode acontecer, né? Muitas, gente, sério. O cachorro comer. O cachorro comeu, existe isso? Teve um caso que o cachorro da cliente comeu a caixa de Creamy e aí a gente mandou outro pra ela. Ai, que perfeição. Ele ficou lindo, hidratado. A gente mandou um brinquedo pro cachorro dela junto. Ai, que amor. Então tá. Então, spoiler é ficar de olho na Creamy. Isso aí. Tem bastante coisa. Tá. E qual que é seu maior sonho com a Creamy? Que agora já vende até nos Estados Unidos também, né? Vende nos Estados Unidos. Que era acho que uma das últimas vezes que a gente gravou, era o seu sonho. É o meu sonho. E agora, qual que é o sonho? Sonho da Creamy? Eu acho que, como eu falei no início, a gente quer tá na casa de todos os brasileiros. E aí, pelo menos um passo da rotina de autocuidado de todo mundo. Você vê? É um media training, né, Luiz? Olha, ele não me dá um spoiler melhor. Ai, o sonho é esse, tá bom. Meu amigo, onde que a gente te acha, né? Nas redes, se quer falar com você, se quer saber mais, você fala bastante da Creamy também. Passa os arrobas todos. Luiz Romancini, tanto no Instagram quanto no TikTok. Luiz Romancini no LinkedIn também. E Creamy Skincare. E Creamy Skincare no Instagram e creamy.com.br. E no TikTok também, no Creamy, TikTok tudo. Também. E Instagram. A Creamy no TikTok bomba. Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam: Creamy é bom, eu vi no TikTok. TikTok não tem jeito, né? Você assiste bastante? Eu tenho épocas que eu tô assistindo muito, é tipo Coca. Épocas que eu tomo todo dia. Aí quando eu paro de tomar e fico um tempo sem. Agora você tá tomando Coca ou não? Agora eu tô tomando Coca. Eu também. É tão difícil, porque é tão gostoso, né? Mas a gente faz tudo certinho. Uma coquinha gelada, uma só, gelo. né? Por dia. Fale por você. Obrigada. Obrigado você. Esse podcast é gravado e editado pela Zamunda Studio. A produção é do Kaique Andrade e é roteirizado por mim. Até semana que vem.